Olá, querido papai, mamãe, querido responsável. Hoje a minha conversa é com você. Bom, dentro da minha aula de princípios e valores, nós estamos trabalhando com o tema esse ano Cidadãos dos Céus. E nós temos trabalhado temas trazendo para as nossas crianças os comportamentos, a maneira que nós, como aqueles que conhecem a Jesus, que conhecem a palavra de Deus, nós devemos nos comportar. E esses últimos temas têm falado muito sobre a questão do nosso falar. E eu quero trazer e compartilhar com vocês para que vocês possam caminhar juntamente com os seus filhos dentro desse tema. Eles estão livros diversos que nós trabalhamos, mas com os pais nós trabalharemos diretamente com o livro de Tiago. Se você tiver oportunidade, leia esse livro, pequenininho, 5 capítulos, mas extremamente rico para a nossa jornada com Deus, para que cada dia nós venhamos ser moldados pelo Senhor e pela sua palavra. E eu quero começar logo no início mesmo do livro de Tiago. Esse Tiago não é o Tiago, discípulo de Jesus, mas o seu irmão, que aceitou a palavra de Jesus após a morte de seu irmão e se tornou um grande pregador e nos deu um livro riquíssimo. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Se você tem a sua Bíblia, abra por favor em Tiago 1. Ele vai falar logo no início assim, capítulo 1, versículo 1, vamos até o 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Algumas traduções falam provações, sabendo que a prova da nossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Bom, ele vai começar a falar sobre a questão de nós passarmos grandes provações. Quais de nós não estamos passando por grandes provações? Esse tempo de pandemia, as coisas nunca foram fáceis, Mas nesse tempo de pandemia, tudo ficou um pouco mais complexo. São tribulações na área financeira, na área física, na área emocional, na área espiritual, porque muitos questionam o que está acontecendo, porque Deus permitiu isso ou aquilo. Então são muitas provações a quais nós temos passado. E ele nos fala, tende grande gozo, passe com grande alegria. Mas por quê? Porque isso irá produzir algo muito maior do que simplesmente aquele momento. Porque quando nós tratamos de coisas que vêm da parte de Deus, nós não tratamos de coisas passageiras. Tudo na nossa vida são questões passageiras, mas quando nós falamos de coisas que dizem respeito ao reino de Deus, nós estamos falando de coisas que são eternas. Então, quando Tiago nos fala dessa questão de aprendermos a ter prazer, nos alegrarmos, não é ser fingido, mas entender que há um propósito naquilo que nós estamos passando, é porque ele sabe que aquilo que nós estamos experimentando nesse momento, ela irá produzir em nós um fruto eterno. Então vamos continuar? Bom, um dos itens que ele fala é a questão de nós termos a fé sendo produzida nesse momento. Aí ele fala, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E porém a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falhar em coisa alguma. Porque ele vai falar dessa questão da fé e da perseverança. Ele fala para que nós sejamos perfeitos, sem faltar coisa em nós. Por que ele entra nessa questão? Porque é em meio à tribulação, é em meio à dificuldade que nós somos forjados no nosso caráter. Ninguém se revela em um momento de plena satisfação, onde tudo está bem, onde tudo caminha bem. Mas no momento de dificuldade, no momento da tribulação,
a sensação que eu tenho sobre esses dias, parece que nós estamos sendo prensados. É ali como a azeitona ela é prensada para que ela libere, né, o azeite ali, aquele óleo que ela produz. Então, nós estamos neste momento, passando dias como se nós estivéssemos sendo prensados. E é nesse momento de prensa, de momentos difíceis, é que nós revelamos quem nós somos. Se nós realmente temos fé perseverante, se nós temos essa paciência de crer que Deus irá nos conduzir sempre para o melhor, ainda que aparentemente não tenha áreas de algo legal, mas a gente sabe que Ele tem o melhor. O nosso trato com as pessoas é no momento da dificuldade que nós revelamos o nosso caráter. Então, por isso ele fala, tem de grande gozo, você está sendo aperfeiçoado por Deus. Mas, versículo 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dado à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, em momentos de dificuldade, nós somos provados simplesmente por aquilo que já existe dentro do nosso coração. Nós simplesmente percebemos as dificuldades com aquilo que ainda precisa ser trabalhado em nós. Ele vai falar que nós somos atraídos pelas nossas próprias concupiscências, por aquilo que nos atrai e precisa ser tratado em nós. Bom, quando Caim mata o seu irmão, antes de matá-lo, né, que ele é rejeitado a sua oferta ali, mas simplesmente Deus se agradou mais da oferta de Abel, Caim deixa essa inveja entrar em seu coração e Deus o procura e fala, Caim, se você quiser mudar de atitude, você pode voltar atrás, mas se você não quiser, o mal já bate à sua porta. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, vamos lá em Gênesis 4, para nós relatarmos melhor essa situação. Logo ali no 5 ele vai falar assim, ó, mas para Caim e para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então nós estávamos falando para ele o seguinte, olha, aquilo que está te afetando, você pode ir contra isso. Basta uma atitude sua. Porque às vezes nós colocamos culpas em muitas coisas, mas a nossa tentação ela só vem de acordo com o que já está dentro do nosso coração. Vou terminar com vocês o que está nesse texto, falando dessa tentação, nos comentários bíblicos desse de Tiago, fala assim, a tentação vem dos maus desejos que se abrigam dentro de nós e não de Deus, porque a gente acha que vem de Deus e não é, já é fruto do que está dentro do nosso coração. Ela começa com um mau pensamento e se torna pecado quando nos concentramos no pensamento e permitimos que se torne uma ação, como uma bola de neve descendo morro abaixo. Quanto mais você der terreno ao pecado, mais destrutivo ele se tornará. O melhor momento para interromper uma tentação é antes que ela se torne forte demais ou se mova depressa demais para ser controlada. Então, as questões que nós passamos, aquilo que nós abrigamos no nosso coração, desejos ruins, pensamentos ruins, as murmurações, tudo isso são fruto do nosso próprio coração, que há coisas que abrigam coisas que não agradam o coração de Deus. Então essas provações vêm para que nós tenhamos o nosso coração tratados e libertos e purificados de tantas coisas ruins que existem dentro de nós. Por isso que eu falo com os meus alunos, eu acho que não existe uma outra palavra a não ser nós precisamos desesperadamente de Deus. Dizer que o homem é bom
é a maior mentira que existe. A Bíblia fala da nossa depravação. Então, nós precisamos do Senhor em todos os momentos. E eu te convido nessa tarde a sondar o seu coração. O que é que você tem passado de dificuldade, de problemas que podem ser frutos de algo que está no seu coração escondido há tanto tempo? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela sua palavra, que ela vem como uma espada e de dois gumes, porque ela vai para um lado, mas ela vai para o outro. Porque antes de eu trazer uma palavra, o Senhor já tratou comigo. E eu peço que o Senhor trate a cada dia mais conosco. Venha nos revelar o que há no nosso coração e que nos impede de estarmos juntos do Senhor e nos parecermos com o Senhor. Nós te entregamos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.